me motivaram de alguma forma. Por coincidência e ironia do destino, esse artigo, Arte Contemporânea nas Redes Sociais, eu desenvolvi depois de uma disciplina do Wagner, e aí ele fez alguns apontamentos importantes e eu reformulei e estou aberta a reformular ele enquanto for preciso, porque apesar de não ser o meu projeto de pesquisa, é um tema que está ali por trás do que eu estou pesquisando. Está dentro da parte da SAD. Aí, não. Esse negócio das cegas aí, né? É cega. Então, é cega, eu nem sabia. Essa parte não fui eu que fiz. Acho que está. Olha, desce lá e... Esse primeiro. Consegue? Mostra para a minha comunicação. Bom, então eu vou falar um pouco sobre a arte contemporânea nas redes sociais, pensando nas questões ligadas à autoria, nos processos de apropriação e ressignificação criativa. A minha intenção era analisar a autoria de uma perspectiva expandida, pensando em como ela se manifesta em cenários, linguagens e perspectivas de peças, principalmente na questão da linguagem. Eu acho importante explicar esse termo apropriação, porque eu acho que ele pode ser ambíguo e talvez um pouco pejorativo se ele for associado ao plágio. Aqui na minha produção, ele está muito relacionado com o Duchamp, quando ele se apropriou de um objeto corriqueiro e ressignificou colocando dentro de uma galeria de arte. Então, para mim, no meu trabalho, a apropriação, ela é uma tentativa de repensar a questão da originalidade e da valorização da figura do autor como um ser sacralizado. Por isso que eu digo que, nessa questão da autoria que eu estou tentando analisar, ela tem uma perspectiva expandida. E aí, pensar a função do autor é fundamental. Eu gosto muito do Foucault, né, que na obra é o que é um autor, e uma parte do Roland Barthes também no Rumor da Língua. Então, eu trabalhei com essa noção do autor para além das questões empíricas. Seria uma perspectiva também expandida da questão do autor e pensar nessa diluição do conceito de autoria para que seja possível abrir espaço para que as experimentações com a linguagem ganhem foco central de uma obra, da produção de uma obra. Então, eu trouxe essa colocação do Roland Barthes, que diz que é a linguagem que fala, não o autor. É mais ou menos por aí que eu tentei guiar essa análise. E, bom, a arte contemporânea, ela faz parte da minha pesquisa, aula pesquisa da minha dissertação de mestrado. Eu acho que ela é uma arte muito democrática, do ponto de vista de trabalhar com a confluência de linguagem e ser capaz de ali você se apropriar e ressignificar alguma obra e colocar questões, como os colegas falaram na mesa passada, políticas, sociais, econômicas. E aí, essa é uma obra da Leila Damsker,
O sobrenome dela é difícil de falar e nessa produção ele tem um destaque muito importante, porque a produção chama geralmente, chama exatamente nomes próprios por conta do sobrenome dela. A Leila, ela é descendente de alemães e a produção, para quem não conhece, dela, as obras que ela apresenta, elas estão muito relacionadas ao contexto da Segunda Guerra Mundial. Ela trabalha muito com apagamento e com ressurgimento. Nessa obra em questão, ela pegou, se apropriou de nomes que ela encontrou nos jornais alemães e no livro da memória da comunidade judaico-alemã. Nome de pessoas com o mesmo sobrenome que ela, Danziger, não sei se eu estou falando certo, vai estar escrito aí, que não sei, né, assim, se são antepassados dela, mas são pessoas que foram dadas como desaparecidas. E ela se apropriou desses livros do desaparecimento para ressurgir em uma obra. Ela ressignificou o desaparecimento, procurando dar materialidade para o que estava desaparecido. E foi uma obra que assim, tem uma dimensão poética muito grande, e na questão da apropriação, ela pegou um objeto que estava esquecido e que, na verdade, falava sobre o esquecimento mesmo, ele tinha a função de avisar ou de pontuar pessoas que tinham desaparecido, e ela quis dar corpo para essas pessoas na forma de páginas de livros. Esse outro artista, o Leonilson, cearense, ele morreu precocemente, acho que com 36 anos. As produções dele bebem muito da fonte do Arthur Bispo do Rosário, que está do lado, que também é um artista que trabalha com bordados. Ambos trabalham com bordados. O Leonilson ele mantém uma correspondência muito significativa com o Bispo. Porém, nas obras dele, a gente percebe que ele sempre trata de temas muito profundos e muito ligados à doença que ele teve e que tirou a vida dele. Então, ele trabalha temas densos, mas ele sempre deixa pedaços significativos do tecido aparecendo. Em contrapartida, o Bispo ele tem um desejo por catalogar as coisas, colocar as coisas em ordem. Ele geralmente cria um caos a partir da ordem que ele tentava, né, atingir. E aí tem um contraponto entre o vazio e o denso. Bom, aí pensando no universo digital, o universo digital ele vem um pouco para complexificar essa relação e ampliar as possibilidades de apropriação e ressignificação. É claro que algumas vezes a gente esbarra no plágio, mas aqui no caso, os exemplos que eu trouxe foi mais pensando na ressignificação criativa mesmo. Então, o universo digital é um espaço que pessoas geograficamente separadas, né, de espécies, podem produzir conteúdo juntas. Bom, as redes sociais, elas complexificam um pouco ainda mais o processo, por criar e permitir a troca de mensagens, compartilhamento, cria uma associação rizomática que você perde um pouco onde foi criado, né? Assim, é difícil achar o rastro. E o interessante é que nas redes sociais a linguagem ela assume uma dimensão mais profunda, não mais profunda, mas diferente mesmo, porque ali, e eu sou publicitária, então nas redes sociais tem aquela preocupação com o público-alvo, os seguidores. Eu trouxe esse exemplo do perfil, não sei se vocês conhecem, Arte da Depressão. Ele é bem, assim, famosinho no Instagram, e eles têm o costume de pegar obras de arte clássica
e criar unidade de sentido que provoca um humor. Eles aproveitam muito do momento, essas são um pouquinho desatualizadas, mas tem umas da Páscoa, para quem começar a seguir e procurar. São sempre assim, pensando na figura mesmo que está representada pela imagem. É interessante que eles costumam dar o crédito. Embaixo na letra tem o nome do artista e da obra. É uma forma interessante de usar a rede como forma de propagar imagens que muitas vezes são esquecidas de maneira leve e que encaixa com o público que segue esse perfil. Um outro perfil é esse, que não vou saber ler, Paris, não sei falar francês, mas é uma organização que representa 14 museus da cidade da França, ou da cidade de Paris. E eles queriam divulgar, nessa época, acho que em 2016, eles queriam divulgar o acervo digital deles. E a forma que eles encontraram para fazer isso foi recriar pela fotografia, algumas obras de arte clássica. E essas duas tem outras, mas essas, eu acho, na minha opinião, elas foram as que mais trabalharam assim, com elementos que a gente vê no dia a dia. Então, ele ressignificou uma coisa que acho que tem muito espelhamento com o que a gente vê na nossa rede dos nossos amigos mesmo. Você vai passando no feed e talvez você visse aquela imagem da moça no sofá, de cima, você pensaria que era uma amiga sua. E aí, para fechar, eu trouxe essa colocação do Leonilson, numa entrevista que ele deu, que eu acho que sintetizando um pouco o que eu acredito e o que o trabalho o caminho que ele me levou, que vou ler rapidinho. A arte não deve ser concluída, mas apenas curtida, envolvida e sentida. Não importa se pertence ao neoclassicismo, arte nouveau, pré-história ou abstracionismo. Tudo é igual, o que muda são os materiais e personagens. O espírito é sempre o mesmo, o de representar algo acompanhado de sentimentos próprios. Não existe arte falsa ou cópia. Por mais que um falsário tente copiar algo, a obra será sempre sua, uma expressão de seu ego. A figura pode ser de Modigliani, mas a cor dos olhos e sua expressão serão sempre do autor. Toda arte é importante. Ela é a documentação de um momento de ciclo vital e de uma corrente humana. Ela deve ser a livre expressão de um pensamento ou sentimento, sem preconceitos, padrões, vergonhas, futilidades, censuras básicas ou cortantes. Ela deve ser solta, deve voar, pousar, atingir, agitar, coagir, educar, divertir, instruir e relaxar. É isso. Então, vamos deixar a discussão para o final. Né? Vamos dar prosseguimento, então, às apresentações. Agora eu vou passar a palavra para o Lídio Ventura, nosso colega da UDESC, que vai apresentar o trabalho chamado Reflexões sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, digital e intermediática. Boa tarde. Eu vou apresentar em pé, porque também além de ser hábito de professor, mas é um problema mais material, mais físico mesmo, que é a visão do slide. Então, depois dos 50, já começa a ter problema com o tamanho das letras do PPT. Então, tem que começar a procurar umas letrinhas maiores. Por favor. Bom, o título do artigo tem como
tem como plágio o texto do Benjamin, né? O artigo do Benjamin, que é a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Porque o próximo, por favor. Eu só inseri retorna, por favor. A reprodutibilidade técnica digital e hipermediática. Essa foi a minha contribuição para o TREC, sabe? Então, a única coisa que eu inseri foi isso aí. Porque me parece que o artigo do Benjamin, escrito aí há mais um pouquinho de 80 anos, com apenas 40 páginas só isso, né? E com 1000 hiperlinks, né? Esse é o problema do texto do Benjamin, né? Não é ele ter 40 páginas, é ele ter 1000 hiperlinks. Você lê duas linhas e tem que ir para os links que ele propôs. Então, uma leitura que é de 40 páginas leva aí uma vida inteira para ser decifrada. Bom, então eu me permiti trazer um pouquinho da ideia de reprodutibilidade para se discutir a reprodutibilidade numa nova era, que é a era da imagem digital hipermediática, né, cujas possibilidades ampliam e muito a capacidade de reprodutibilidade da própria obra, seja ela o que for. Então, eu peguei uma obra de arte, que é a obra de arte do web design do evento, né, que é a carpa, e já fui mexendo nela. Esse é o lance que eu estou argumentando. Com a digitalização da imagem e a transformação da imagem analógica no digital, a gente pode fazer qualquer coisa com a imagem e aplicar um processo de reprodutibilidade a ela, que o Benjamin não podia imaginar, evidentemente, que ele está tratando no texto, ele está tratando da imagem fixa e móvel, né, da fotografia e do cinema, que com a reprodutibilidade técnica é preciso se voltar um pouquinho, a reprodutibilidade técnica digital, eu acho que é preciso se voltar de novo para o ensaio do Benjamin e olhá-lo numa outra perspectiva, dado que as mediações aí são muitas. Tá? Então, vamos lá. Então, eu parto das formulações benjaminianas acerca da aproximação das artes com as massas em função da reprodutibilidade técnica adquirida por esta diante do que o autor chamou de tecnologia. Não, do grande aparelho técnico do nosso tempo. É assim que o Benjamin conceitua as tecnologias e, sobretudo, os meios de comunicação de massa, né? De uma arte produzida para as massas, já sendo produzida para a sua reprodutibilidade. O argumento do autor, como vocês já conhecem, evidentemente, é de que tal reprodutibilidade teria permitido maior democratização, tanto da produção quanto da fruição das artes em geral pelo grande público, profanando o que ele conceituou como aura da obra artística. Então, por favor. Então, como sabem, esse conceito de aura que está desacralizado no pensamento do Benjamin é justamente essa pulverização do instante de produção da obra artística e sua fruição. Tá bom? Bom, o argumento, e daí o argumento do artigo, que está um pouquinho mais discutido lá, professor, de professor para professor. Você sabe que professores se delongam, né? São prolixos, então eu me perco constantemente. Então, o argumento do artigo é que, bom, a emergência da imagem fixa e móvel digital indica que o ensaio de Benjamin não esgotou as suas mediações. Tá? Essa é um primeiro pressuposto, uma premissa da discussão que faço no artigo. Bom, decorridos mais de 80 anos dessas reflexões do Benjamin, o ensaio de 40 páginas sobre a reprodutibilidade técnica ganha novos influxos diante da era da pós-imagem hipermediática. E daí tem vários autores que vão fazer essa discussão, o Stocker, Virilio, Santaella, baseado em suportes de reproduções técnicas digitais de artefatos comunicativos e artísticos, desafiando-nos a pensar o sujeito contemporâneo
como protagonista de produções culturais sem que precise sair de casa, talvez pela rede social, né? Temos aí um novo sujeito que interage com a produção artística de uma outra maneira, né? Sem precisar sair da sua casa, porque afinal de contas, alguém falou ainda há pouco que tem na palma da mão um artefato, né, que condensa, que sintetiza diversos tipos de tecnologias, que é o celular. Por favor. Então, não dá para puxar para o lado, né? Configura um pouquinho. Bom, a era da reprodutibilidade clássica industrial, que foi aquela que o Benjamin analisou, tá? Solapou os princípios auráticos da obra de arte, então, que combinam a um só tempo: originalidade, autenticidade, inacessibilidade, né? Iniciando um processo histórico cada vez mais radical de simbiose e dependência entre arte e técnica. E a partir daí, o que é técnica e o que é arte está, de certa forma, reconceitualizado, porque ele no ensaio diz que, bom, a natureza e o conteúdo e o conceito da arte agora está tudo por um fio. E me parece que com a tecnologia digital, esse fio parece, as tendências são de que se cortem esses fios. Bom, isso na questão do Benjamin, né? A contemporaneidade radicalizou esse processo, né, de simbiose entre arte e técnica, autonomizando a imagem, que passa a levar vida própria, independente. Esse é um conceito do Paul Virillo que é muito interessante, né? Bom, daí como essa imagem ganha vida própria, independente, nas redes sociais, no Arte da Depressão, Arte e Depressão, enfim, folder que a gente colhe na rua com a Mona Lisa, uma arte clássica, né, sacra quase, né? Bom, como ela ganha vida independente, eu trouxe para discutir um pouquinho do conceito do Didi Huberman, que é a imagem que queima. E ela queima onde ela quer, né? Porque ela é autônoma. Ela queima no smartphone, na tela da TV, no notebook, no outdoor digital, enfim. Ela queima em qualquer lado, né? A conversão da imagem em linguagem binária, a linguagem digital, incinerou a reprodutibilidade clássica das peças visuais e lançou a imagem num pós-vida parasitário. Então, todos nós pegamos a todo instante imagens e com qualquer software ou mesmo nos aplicativos padrões, aí nós transformamos a imagem do jeito que nós queremos. Como eu fiz aqui com a capa do web design, que eu imagino que seja uma capa, não é? Dali da Pampulha, não é? Eu conversei com o autor, qual é? Paco. Bom, eu acho que não é um pacu, mas ele disse no começo que era um pacu, eu resolvi chamar de capa. Mesmo porque essa não é mais o pacu que ele estava trabalhando quando ele transformou lá, já é meu agora. Vê que ele é mais gordinho, né? Ela é mais parecida, como eu venho de Florianópolis, é mais parecido com uma tainha do que propriamente com uma capa, né? Então veja que na era da imagem digital hiperdidiática, essa imagem me vem aqui de Minas, chega lá em casa, em Floripa, e eu transformo numa outra coisa, né? E ela adquire, sempre que eu jogo em qualquer rede social ou na web, eu tenho a possibilidade de cativar essa imagem que era parasitária para que ela pousasse um pouquinho aonde nós precisamos e queremos. Por favor. Bom, então ampliando um pouquinho a metáfora da imagem inflamada de Didi Huberman, a era da pós-imagem incinerada, incinera e reduz a imagem à fuligem digital, na forma de bits e pixels, para ressurgir como fênix de suas próprias cinzas, revivida sob formas tão diversas quanto queira o seu examinador e produtor distraído. Eu poderia ter escrito essa parte aqui na parte da poesia, não era não? O que dava uma outra coisa, né? Bom, sobre isso, Benjamin já anunciava o aparecimento lá no texto da reprodutibilidade, que ele chama
o espectador do cinema, enfim, que está escutando agora um gramofonezinho, ele chama de espectador, de analista distraído, né? Bom, pode ir para frente. Esse examinador distraído, então, agora as condições técnicas da modernidade clássica criaram o consumidor fruidor distraído, que é um conceito benjaminiano, né? A era digital criou o que poderíamos chamar de, agora que está, né? Produtor distraído, já que a pulverização da imagem fixa e em movimento permite ao sujeito comum inimagináveis possibilidades de produção de artefatos audiovisuais, convertendo-os em produtores culturais sem sair de casa. O sem sair de casa é um conceito da Lúcia Santaella. Então, me parece que conversa bastante com a apresentação que a colega fez, né? De que, enfim, estamos diante de um outro tipo de produção de imagem, de produção de vídeo, de produção de arte, seja lá o que seja isso, né? E se é arte ou se não é arte, não me compete, porque eu também não sou dessa área. A minha área é a área da educação, da pedagogia. A minha conversa com o Benjamin veio da tese de doutorado, quando eu discuto a questão da reprodutibilidade enquanto um movimento de uma era inteira. E no artigo eu procurei pontuar exatamente isso. O Benjamin não está discutindo exatamente, e eu acho que nem era a sua preocupação, estou aqui abusando, né? A sua preocupação não era tão somente discutir a arte, era discutir as condições de reprodutibilidade da vida a partir da modernidade, onde tudo se torna exatamente e indefinidamente reproduzível. Eis a nossa situação atual. Então, já caminhando para o final, porque eu acho que já abusei demais de vocês. Então, vivemos a era do autor, produtor artístico-cultural hipermediático, pois as imagens que nos chegam viajaram de longe, vindas do cyberespaço, navegando, ou como as falenas de que falava o Didi Huberman, flutuando, as imagens nos chegam, produzidas, reproduzidas, montadas, poderia ser remontadas, fragmentadas, enfim, por sujeitos em tempos e espaços muito diversos, a ponto de O Beijo da Marilyn ou O Chapéu do Chaplin comporem um novo visual para a Mona Lisa do Da Vinci. Se vocês entrarem nos vários sites aí de arte digital, vocês vão ver diversos tipos de composição que mexem com ícones clássicos e vão montando lá as suas novas personagens. Eu acho que, a princípio, era isso, as referências aqui sobre o Pacu, a tainha no Pacu, não é? E deixo uma frasezinha ao final. Pode passar, por favor? Eu acho que isso significa que, para nós, a história nos solicita um olhar atento para os diversos mundos hipermediáticos em que a imagem encandece, sem parar, a revelia de normas e tradições. E daí uma frasezinha do Didi Huberman. Saber olhar uma imagem seria, de certo modo, tornar-se capaz de discernir onde ela queima, onde a cinza não esfriou. Então, me parece que as imagens atuais e digitais nos convidam a isso. Tá? Soprar a cinza é algo extremamente importante para ver o fogo que a imagem queima. Tá? Desculpe o web design pelas minhas remontagens da sua grande obra. Obrigado. Bom, obrigado. Isso, né? Apresentação, bem uma olhada. E só para esclarecimento,